Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Recentemente passou no Brasil o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e um grande amigo e que foi meu padrinho na narração, o Márcio Simão, me convidou para uma live no canal dele, o Marvo's Talks, um canal que é dedicado a falar sobre espiritualidade, filosofia, e ele acreditou que eu podia agregar alguma coisa para essa conversa falando sobre os solteiros no Dia dos Namorados. Eu fiquei um pouquinho relutante no começo, porque eu não sou muito afeito a essa ideia de fazer coisa ao vivo. Mas conforme o dia passou, o argumento dele de que esse tema aqui do canal podia agregar para essa conversa me convenceu, e eu acabei topando. E desse encontro resultou uma conversa muito interessante, que é o que você vai ver agora. Vem comigo. Aê! Glória! Glória! Muito bem. Esse Muito é bem, meu agora amigo de muitos anos, Rubens Macedo. Eu conheço o Rubens desde o ano 2000. É isso, Rubão? Por aí, provavelmente. Eu conheço o Rubão desde o ano... Já faz 24 anos que eu conheço o Rubão, só para vocês terem uma ideia. E por que eu convidei o Rubão? Porque o Rubão, nos últimos anos, ele se tornou um homem estoico, né? Que é um homem que cuida de suas próprias emoções, né? Um homem que se garante, um homem que anda sozinho, né? Um homem que trilha o seu próprio caminho. Menos. Um estudante de filosofia bem profundo, e ele agora tem um canal que ele fala sobre narcisismo. Exatamente. Não é isso? Como identificar um narcisista. E aí eu lembrei que, claro, o narcisismo... Tem muita gente aí na internet falando sobre como se deram mal com narcisistas, né? E aí o Rubão entrou nessa de estudar sobre o assunto e orientar as pessoas para não caírem em mais armadilhas. Mas eu estava conversando hoje com o Rubão, que eu falei assim, Rubão, nem todo mundo que se relaciona com uma pessoa se relaciona com um narcisista patológico. Às vezes a pessoa é narcisista, mas não chega a ser patológico. Mas ainda assim é ruim, né, Rubão? Sim, exatamente. Bom, Então, para entender essa questão, porque assim, é importante desmistificar algumas coisas, esclarecer, porque tem muita informação circulando pela internet. O problema dessa cultura de internet, dessa cultura de TikTok, é o consumo, é o público condicionado a consumir conteúdo de curtíssima duração, conteúdo de 1 minuto, no máximo 2. Então, o tempo a capacidade de retenção das pessoas está sendo muito diminuída por isso. E certos assuntos exigem bem mais do que 2 minutos para serem compreendidos. E narcisismo é um deles. Então, um dado que vai quebrar muita coisa que as pessoas têm no senso comum é que, por exemplo, a incidência mundial de narcisismo é de 1,5% a 6% da população mundial. 1,5% a 6%. E, no entanto, você encontra um monte... É muita gente, mas ao mesmo tempo é muito pouco. Porque você vai encontrar muita gente que saiu de um relacionamento ruim, de um relacionamento eventualmente tóxico, e as pessoas de maneira muito leviana falam, o meu ex é narcisista, minha ex era narcisista. Calma, segura a onda, é bem menos do que isso. Então, você trouxe essa questão do narcisismo ser patológico ou não. Então é importante aqui fazer uma diferenciação. O critério para que um indivíduo seja elegível para o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista é o seguinte: o Manual de Diagnóstico de Psiquiatria da Associação Americana de Psiquiatria, ele considera 9 traços de comportamento. Se o indivíduo se encaixa em 5, ele é considerado narcisista patológico. Se ele se encaixa em somente 4, ele não é? Tecnicamente, não. Mas ainda assim, você está falando de uma pessoa que é muito difícil. Então, no senso comum, o narcisista vai ser o camarada que, por exemplo, é muito preocupado com a própria imagem, tira muita selfie. Isso, por si só, torna uma pessoa elegível para o diagnóstico? Não. Isso é somente uma coisa, é somente um traço. Então, um indivíduo que é narcisista, ele vai ser caracterizado por excesso de uma preocupação excessiva com a própria imagem, transferência de responsabilidade, ele é muito inclinado a episódios repentinos de ira, ele se julga merecedor de tratamento especial. Então você vai colocando tudo isso na pilha, então o indivíduo ele pode ser narcisista patológico ou não. Então, de novo, se o indivíduo tem somente 4 traços dos 9, ele, por definição, ele não é narcisista patológico.
Mas ainda assim você está falando de uma pessoa que é muito difícil. Por que que com 4 ele não é narcisista patológico? Considera-se, assim, aquele negócio, tinha que ter uma nota de corte, então considerou-se que 5 já é patológico, abaixo disso não é. Então, meio que a ideia é que, tendo somente 4 ou menos, essas características elas são menos rígidas e mais flexíveis, então elas estão sujeitas à mudança, estão sujeitas a uma revisão, um exame de consciência, por input externo, ou seja, alguém de confiança falar ou terapia. Um narcisista patológico já não. Então ele tem traços em quantidade suficiente para que já fique mais difícil você... O narcisista, tipicamente, ele não vai para a terapia. Quando vai por outros motivos. E quando começa a futucar nas questões que são do narcisismo, tipicamente o narcisista abandona a terapia. Entendi. Então vamos lá, na prática, Rubão, eu vi que você já colocou aí alguns traços, né? A pessoa que tem uma preocupação muito grande com a imagem, uma pessoa que transfere a responsabilidade para outras pessoas, uma pessoa que tem acessos de ira, né? Agora, assim, na prática, mulher ou então um homem começou a namorar uma mulher narcisista. Vamos lá, você é um homem, então vamos falar da posição de um homem. Como é que é fácil para um homem identificar que uma mulher é narcisista? O que ela tem que mostrar no dia a dia para ele, assim, para mostrar que essa mulher tem uma probabilidade de ser narcisista? Olha, Fica postando foto de biquíni, por exemplo, no Instagram, é uma mulher narcisista? De novo, veja, a busca constante de validação, de reconhecimento, é um traço de personalidade narcisista. Mas, de novo, lembrando, isso por si só não torna uma pessoa narcisista patológica. Esse território dos gêneros, ele é um pouquinho delicado, eu não gosto muito de navegar nele, mas se a gente tiver que navegar por ele, vem um dado desconfortável para a gente. O transtorno narcisista, ele vai apresentar algumas variações, alguns sabores. Então você tem o narcisista vulnerável, o narcisista grandioso, o narcisista maligno, o narcisista comunal. Então você tem subtipos que têm algumas diferenças, existem muitas similaridades entre eles, mas são entidades diferentes. Quando você fala sobre esses subtipos, que são aproximadamente 5 ou 6, os mais comuns, os mais populares, os básicos para você compreender isso, são o narcisista grandioso e o narcisista oculto. O narcisista grandioso, ele é tudo que você espera de um narcisista. O narcisista grandioso também é conhecido como narcisista clássico. Então, é a pessoa queixo em cima e ela abre a boca e fala, porque eu sou incrível, porque eu sou maravilhoso, eu sou mais inteligente, eu sou isso, aquilo, outro. O narcisista oculto, ele pode ser um pouquinho mais perigoso porque ele é difícil de você detectar, porque ele aparece um pouquinho mais como o cachorro ferido. Ele é um pobrezinho, ele é um coitado, ele foi uma vítima, sempre foi preterido. Então ele seduz muito mais fácil porque ele desperta pena. O narcisista clássico, você vê ele lá na esquina. Você não tem muita dúvida, porque, de novo, ele é muito altivo, muito de ego inflado. Então, quando você está falando desses dois subtipos, a distribuição dos gêneros entre os dois subtipos, no narcisista oculto ou narcisista vulnerável, considera-se que é 50-50, homem e mulher. O narcisista grandioso, você vai ter uma maioria na casa dos 80% de homens. Então, no final das contas, na média toda, na sua maioria, narcisistas são homens. Quando você vai para o narcisista maligno, que no espectro, na régua, ele é vizinho do psicopata, na psicopatia você tem uma predominância de homens também. Coincidência? Não é. Então, o homem ele tem testosterona, ele é mais agressivo por natureza, né, Rubão? O homem tem mais testosterona, e essa é uma questão que a doutora Ramani Durvasula, que é uma das psicólogas que eu acompanho para aprender sobre o assunto, ela traz um ponto de vista muito interessante, que ela fala sobre a forma como o homem é socializado. Então, além do homem ter mais testosterona, ele é socializado para ser mais agressivo, ao passo que, culturalmente, a mulher é mais podada. Então, quando uma menina dá sinais de agressividade, quando ela é mais altiva, mais autoritária, eu assim, calma, isso não é coisa de menina. Menina não faz isso. Opa,
Isso não trata de uma questão de predisposição biológica. Isso é cultural. Isso é a forma como é socializada. Agora, a gente está testemunhando um fenômeno cultural novo, muito novo, que a mulher está sendo socializada para ser como o homem. A masculinização do gênero feminino. Exatamente. Está se tirando a energia feminina da mulher e tentando socializá-la para ela se comportar como um homem. Isso vai trazer um impacto cultural e social que, quando se falar sobre narcisismo, uma hora a pesquisa científica vai acompanhar essa mudança social. Então a gente vai sentir uma diferença. Por enquanto, leva um minutinho, né, para que o dado científico acompanhe uma mudança social. Mas está acontecendo e a gente percebe. E isso provavelmente entra na questão que você me disse, que é meio que a questão básica daqui dessa live, que é por que eventualmente as pessoas estão com dificuldade de se relacionar. A mulher sendo socializada para que ela seja mais agressiva, ela tipicamente vai produzir um pouquinho mais de rechaço no homem, porque o homem não costuma gostar disso. O homem procura feminilidade clássica. Esse assunto é muito delicado. Mas a tendência é que o homem busque feminilidade clássica. Se ele encontra uma mulher para ele funcionar como homem. Para ele funcionar como homem. Ele está no masculino e a mulher está no feminino. Claro. Então eles vão estar equilibrados. Claro. Não vai estar um acima do outro ou um abaixo do outro. Eles vão ser diferentes e complementares. Só que se você tem duas energias masculinas, vai haver choque, vai haver embate. Então, tipicamente, um homem não vai gostar de uma mulher com energia masculina. Da mesma forma que uma mulher média, tipicamente, não vai gostar de um homem com energia feminina. Que acontece, às vezes, o que está acontecendo é o seguinte, a mulher vem com essa energia mais masculina de, sei lá, traumas anteriores, ou então, vai saber como funciona a infância da pessoa, ela aprendeu a se comportar dessa maneira. E às vezes é uma mulher muito bonita, uma mulher muito charmosa, muito atraente, então às vezes o homem fala assim, eu não vou perder essa mulher, porque se eu começar a botar aqui a minha energia masculina, a gente vai brigar e termina. Eu não quero terminar com essa pessoa, então eu vou pegar um pouco mais leve com essa pessoa. Aí o cara entra num polo um pouco mais feminino, para tentar encaixar o polo masculino um pouco mais exacerbado da mulher. Só que o problema é que a médio e curto prazo, ou longo prazo, essa mulher não gosta, ela não quer que esse cara tenha esse comportamento. E aí daqui a pouco ela vai começar a desgostar do cara, vai começar, não quero mais saber desse cara. Quando na realidade foi a energia dela inicial que fez com que ele, para não perdê-la, se comportasse daquela maneira. Porque ele achou que se fosse entrar em atrito com essa mulher, os dois iam terminar. E aí, um caso como esse, um homem, apesar de ele olhar para a mulher e ver que ela está se comportando com uma energia masculina forte também, tipo confrontando ele, e não querendo arredar o pé, e não querendo suavizar as coisas, ele tem que manter o pé e falar assim, é assim mesmo e acabou. Quem sabe? E correr o risco de perder essa pessoa, porque ele pode perder, ela pode não pode querer ficar com esse cara. Mas o que pode acontecer é essa mulher falar assim, pô, esse cara é machão mesmo, e achou ficar com ele. Pode acontecer isso, né? Veja que eu não sou um estudioso do assunto para dizer que isso é o que vai acontecer fatalmente. Eu estou aqui meramente intuindo sobre isso. Aliás, é importante eu fazer um disclaimer aqui, porque a gente entrou na live, eu estou conversando com você, que eu já conheço, e você já sabe, mas o seu público não. Então eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta de qualquer espécie. Me ouvir aqui, eu consumir o meu material no canal, não substitui assistência profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado, tá? Então, vamos lá. Claro que se o psicólogo, o psiquiatra mais acessível da mulher for 3 vezes mais caro que você, né, Rubão? Acho que a pessoa vai acabar ficando com o Rubão mesmo, hein? Eu não recomendo. Mas eu acredito sim que, de fato, uma mulher não vai ter atração por um homem com energia feminina. A mulher ela vai ter atração por um homem que ela respeita. E um homem que não se impõe, que não finca o pé, tipicamente uma mulher não costuma respeitar. Uma mulher eventualmente movida por traumas, e esses traumas geraram nela essa energia masculina, ela acredita que ela quer um homem submisso.
Mas quando ela encontra esse homem submisso, ela percebe que ela não tem desejo genuíno por ele. E aí lá na frente, a médio, longo prazo, acredito que médio, às vezes até curto, essa relação não vai conseguir se sustentar. Não vai ser possível sustentar a relação porque não existe atração genuína. E assim, veja... O problema é que as mulheres estão errando a mão, Rubão. No sentido de que elas acham que um homem com energia masculina é aquele cara que é grosso, o cara que é estúpido, o cara que não tá nem aí para elas, o cara que trata mal a mulher. E energia masculina não tem a ver necessariamente com isso, né? Energia masculina é isso quando a energia masculina é desregulada, quando ela é disfuncional, quando ela está desequilibrada. Da mesma forma que a energia feminina, quando desequilibrada, você pode ter uma mulher muito submissa, sem nenhuma imposição, sem nenhuma personalidade. Então, de novo, nenhum extremo é saudável. Então, um homem com masculino saudável, uma mulher com masculino saudável, não vai haver choque entre eles. Se um estiver desequilibrado e o outro também, aí é que acontece besteira. Queria que você desse, se for possível, na prática, tem muita teoria, mas na prática, o que você acha que as pessoas podem fazer, tanto homens como mulheres que estão aí acompanhando a live agora, para diminuir as chances de se conectar com uma pessoa que não é compatível com elas, ou no momento em que elas se conectam com alguém que parece que existe uma compatibilidade energética, sexual, uma química forte, o que ela pode fazer da parte dela, pelo menos, para tentar manter esse relacionamento o máximo que ela puder? A parte dela. Isso você tocou num ponto muito importante. Homem e mulher, sempre. Você tocou num ponto muito importante quando você fala a parte dela, a parte da pessoa. Você tocou num ponto que acho que é um dos principais pilares, é o beabá justamente de filosofia estoica. Você não tem controle sobre eventos externos. Você controla a forma como você reage a eles. Vou repetir. Você não tem controle sobre eventos externos. Você controla a forma como você reage a eles. E a questão de responsabilidade? Eu vou trazer aqui uma história muito breve, muito resumida, absolutamente não vou contar ela por inteiro. História de um camarada chamado Alexander Solzhenitsyn. É um camarada que ficou preso nos campos de concentração da Rússia socialista. E esse cara, nessa situação, ele se perguntou: qual a minha responsabilidade nisso? O cara estava preso num campo de concentração de um regime que considera-se que matou 10 milhões de pessoas e magro como uma vara, podendo ser executado a qualquer instante. E nessa situação, ele se perguntou: o que eu poderia ter feito diferente para hoje estar numa situação que não é essa na qual eu me encontro? Dessa pergunta, dessa reflexão, nasceu um livro de 900 páginas chamado O Arquipélago do Gulag, que circulou ilegalmente na Rússia e hoje você consegue naturalmente... O Arquipélago do Gulag. O Arquipélago do Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Eu não li o livro, tá? Eu conheço de ter ouvido gente que conhece falar, mas a história que deu origem ao livro, justamente que é essa resumida, ela traz essa reflexão de qual a minha responsabilidade numa situação. Então, veja, numa situação como essa que eu descrevi, o camarada parou para se perguntar: tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente? Tem alguma decisão que eu poderia ter tomado lá atrás para hoje eu estar numa situação diferente? É muito raro que as pessoas se façam essa pergunta. Então, se esse cara se fez essa pergunta nessa situação, todos nós, de maneira protocolar, temos a obrigação de fazermos essa pergunta, que é o que eu chamo de a pergunta de Solzhenitsyn, de fazer essa pergunta quando nós nos encontramos diante de algum infortúnio, quando alguma coisa nos acontece, quando algum infortúnio nos acomete. Então, por mais que seja a coisa mais fácil do mundo eu dizer que a culpa é do outro. Eu, por exemplo, um indivíduo dizer: eu fui vítima de narcisista, eu fui vítima de um psicopata. Ok, mas qual a sua responsabilidade nisso? Porque, veja, se o outro é narcisista, se o outro é psicopata, se o outro é tóxico, se o outro é abusivo, você tem pouco ou nenhum poder de mudar isso. O que você pode, se você se perguntar, fizer um exame de consciência muito honesto e se perguntar qual a minha responsabilidade nisso, você tem uma chance de ouro de se mudar e perceber, eventualmente, por que você permitiu a entrada desta pessoa na sua vida em primeiríssimo lugar. Por exemplo, navegando nesse campo que eu gosto de estudar de maneira autodidata, que é o dos transtornos de personalidade, no mesmo grupo onde está o narcisista, o Manual de Diagnóstico de Psiquiatria coloca mais 3 transtornos. Então, o grupo B dos transtornos de personalidade traz o transtorno histriônico,
transtorno de personalidade borderline, o narcisista e o psicopata, que é transtorno de personalidade antissocial. A gente conhece popularmente como psicopata ou sociopata. Então, você pega o borderline, por exemplo, o transtorno borderline é caracterizado por uma necessidade de... ele é caracterizado por uma síndrome de abandono. Ele tem um temor constante de abandono. O borderline, ele reage muito mal a abandono percebido e a abandono efetivo. Abandono efetivo é muito simples, é óbvio. Uma pessoa terminou a relação, foi embora, tchau. Abandono percebido é uma situação na qual o borderline, porque ele é tomado por essa ideação paranoica de que vai ser abandonado, ele antevê um abandono ou ele percebe um abandono quando um abandono não aconteceu. Então, a família está reformando a casa e está tirando algumas coisas da garagem para poder fazer a reforma. E aí tem uma seção que tem caixas dele ali, e aí, ok, a gente está tirando isso daqui para poder fazer a reforma da garagem. Ele já acha que a família vai abandonar ele, vai botar ele para fora de casa, está pegando as coisas. Ele percebeu dessa forma. Então ele reage assim. Então, por que o borderline? Por exemplo, esse é um exemplo, tá? Porque o borderline tem essa síndrome de abandono, e porque ele precisa muito de um parceiro, ele acaba meio que tolerando qualquer coisa. O borderline é a vítima favorita de narcisistas e psicopatas. Então, o indivíduo que é borderline, ou qualquer pessoa que tem que não consegue ficar sozinha, tendo transtorno ou não, uma pessoa que tem uma necessidade de estar com alguém, que não consegue ficar sozinha e trabalhar o próprio tempo sozinha. Porque essa pessoa é muito tolerante a certas coisas, ela acaba sendo tolerante a abuso. E diante dos abusos, ela não termina a relação porque ela está presa na mentalidade de que é melhor isso daqui do que ficar sozinho, do que ficar sozinha. Então, esse é um lugar em que a pessoa tem responsabilidade e pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. Esse é um exemplo. Então, de novo, a pergunta de Solzhenitsyn: qual a minha responsabilidade nisso? O que eu poderia ter feito diferente? Porque a pessoa está procurando meio que desesperadamente por um relacionamento, ela pode ignorar as famosas bandeiras vermelhas, que também é um outro jargão que se usa muito, se fala muito na internet, né? As bandeiras vermelhas, as red flags. Red flags. Então uma pessoa que tem uma carência excessiva, ela pode ignorar red flags gritantes, aberrantes, porque ela quer muito ficar com alguém. Então, se a pessoa se policia, a pessoa identifica, ok, eu tenho isso, eu tenho carência, eu sou uma pessoa carente por qualquer motivo que seja, ela eventualmente vai investigar na terapia. É porque houve abandono paterno, é porque os pais, tanto o pai quanto a mãe, foram negligentes, foram ausentes. Então ela tem essa necessidade, ela tem essa síndrome de abandono que a torna vulnerável. Então, ok, eu posso fazer alguma coisa, o poder está na minha mão. Eu tenho responsabilidade. Eu não tenho... muita gente foge da palavra responsabilidade porque acha que ela implica em culpa. E eu faço questão de usar a palavra responsabilidade e não culpa. E não culpa. Porque não é culpa. Acredito que a palavra culpa é muito pesada e ela é apropriada para certas situações, mas não para essa. Responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre o que me aconteceu porque eu sou um indivíduo autônomo e eu tenho responsabilidade sobre mim. Eu sou responsável, eu não tenho culpa, eu sou responsável pelo que me acontece. Então, porque, de novo, eu tenho pouco ou nenhum poder sobre o outro. Eu tenho algum ou total poder sobre mim. Então, da feita que você faz essa virada de chave, você pode começar a se livrar de muita coisa. E se você aprende a tolerar a sua própria companhia e a não depender do outro, a não depositar a felicidade no outro, você tem uma chance de ouro de se proteger e se guardar para alguma relação que realmente vale a pena. Muito bem, Rubão, muito bem. Gostei bastante, hein, do que tudo que você falou. Gostei bastante mesmo. Bem legal, bem esclarecedor. Como disse a Cristina aqui, bem legal mesmo. Para quem quiser acompanhar os seus vídeos sobre narcisismo e outras coisas que você posta também, mas você tem um canal sobre narcisismo, tinha um canal que você postava outras produções, você já teve em podcast também, né? Você já teve fotógrafo, ser locutor. Na verdade, tá tudo no mesmo canal, porque eu nunca fiz a coisa de maneira organizada, pelo menos não por enquanto. Então, se entrar no meu canal onde eu tô falando sobre narcisismo, se fuçar um pouquinho, vai achar podcast sobre cultura latina, vai achar entrevistas, enfim, esse tipo de coisa. Mas, no momento, se você quiser me encontrar no YouTube, é só pesquisar Descarte Final com Rubens Macedo. Então, vão aparecer dois canais. Descarte Final.
Maravilha. Um é o canal principal, onde estão os episódios na íntegra, e o outro canal tem os cortes destes mesmos episódios. No final das contas, os dois canais têm o mesmo conteúdo, mas um é em pequenos cortes, em pílulas, e o outro tem os episódios na íntegra. Maravilha, Rubão. Maravilha. Você tá solteirão faz quanto tempo? Estou solteiro há quase 4 anos. 4 anos. Então, mulheres aí de São Paulo, que estão aí, que o Rubão mora em São Paulo, né, Bela? Solteiro sim, disponível não. Olha só, solteiro sim, disponível não. Você não está disponível para relacionamento, é isso? Não estou disponível. Aliás, esse daqui justamente é um outro ponto que é interessante para trazer essa reflexão de por que uma pessoa se privar, entre aspas, se privar de entrar num relacionamento. Essa é uma outra questão. Essa é uma outra fragilidade que as pessoas podem ter, porque pela necessidade de entrar num relacionamento e não fazer exame de consciência, as pessoas podem correr para relacionamento sem estarem prontas para um. É muito fácil a gente responsabilizar o outro pela falência de um relacionamento, de novo, sem se fazer a pergunta de Solzhenitsyn. Então, por exemplo, se você estiver falando diretamente de mim agora, é antiético eu entrar num relacionamento agora. É mesmo? Porque eu não tenho certeza de que eu curei as feridas que precisam ser curadas, e eu não tenho certeza absoluta de que eu não vou responsabilizar uma nova parceira por problemas que aconteceram em outros relacionamentos, por feridas que me foram causadas por outras pessoas que não são esta nova parceira. Então, enquanto eu não tiver certeza de que eu não consigo depositar sobre ela a conta desses traumas, eu não posso entrar num outro relacionamento. Não é honesto com outra pessoa. Então, enquanto isso não tiver resolvido, eu não posso. Maravilha, Rubão. Maravilha. Então, mulheres, infelizmente, o Rubão não está disponível nesse momento agora ainda para relacionamento. Quem sabe ele esteja no futuro, quando ele tiver certeza que essas feridas estiverem curadas, né, Rubão? Mas mesmo assim, se quiser encontrar o Rubão lá nos canais do YouTube, também ele está no Instagram como Rubens Macedo Artes e Bichos. É esse canal aqui de onde eu estou fazendo a live. Artes e Bichos. É meu amigo aqui no Instagram, então vocês conseguem encontrá-lo. Rubão, muito obrigado pela sua maravilhosa e magnífica participação, né? E informação que você deu para todo mundo. Muita gente com certeza ouviu essas explicações pela primeira vez. E que se quiserem se aprofundar, podem entrar lá no canal do Rubens e entender um pouquinho melhor. Eu volta e meia assisto lá, porque não dá para assistir tudo, né? Mas volta e meia eu entro lá, assisto e aprendo cada vez mais. Obrigado, Rubão. Obrigado mesmo. A propósito, só para concluir, as pessoas que estão aqui, que tiverem curiosidade de entrarem no canal, quem quiser, através da seção de comentários, fazer perguntas, se tiver curiosidades sobre narcisismo, porque as perguntas da comunidade ajudam muito a nortear e a guiar o conteúdo que vai ser apresentado no canal, porque é interessante saber o que o público quer saber. Então, participem, a comunidade é para isso também, tá bom? Muito bem, muito bem. Obrigado, Rubão. Obrigado. Boa noite aí para você. Obrigado. E aí, gostou? Legal, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para o canal do Marvels Talks, o canal do meu amigo Márcio Simão, para que você possa conhecer o trabalho dele também. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe e se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.